Olá, saudações a todos, com muita alegria, muita paz. Sou a Madalena Moura, terapeuta holística, médium e mestre Reiki, e hoje vamos prosseguir o nosso trabalho sobre o tema da mediunidade. Na última sessão, se estão lembrados, abordámos o despertar e a tomada de consciência para esta realidade, que estando desde sempre presente na nossa condição, desperta de forma mais vigorosa a partir do input da nossa mente espiritual. A partir da aceitação, sempre de acordo com o livre-arbítrio do humano encarnado, inicia-se então a afinação ou preparação do aparelho do médium para a realização do serviço compatível com a sua matriz energética. O aparelho do médium, falando assim numa linguagem simples, nada mais é do que o seu corpo físico, psíquico, emocional e energético. Ou seja, todo o nosso ser tem de ser preparado, afinado, para se tornar um instrumento de comunicação entre os planos multidimensionais e aqui o plano encarnado. E esta preparação é um processo muito delicado, porque interfere profundamente com o nosso equilíbrio físico, psíquico, emocional, energético e até com os nossos ambientes familiar e social. Quando o indivíduo tem conhecimento e está preparado, sobretudo mentalmente, para esta etapa, talvez se torne mais fácil atravessá-la. Mas no meu caso, isso não aconteceu e tornou-se muito desafiante a vários níveis. E quero vincar que o que vamos descrever a seguir é uma partilha muito pessoal que não pretende uniformizar a experiência de todos os que vêm com esta condição. Como já referi na sessão anterior, existem experiências no desenvolvimento que são comuns a quase todos, mas haverá outras que são particulares de cada um e de cada desenvolvimento. Não podemos, portanto, generalizar. A fase da minha afinação foi extremamente exigente e desafiante, talvez porque tenha despertado apenas aos 49 anos. Parece que foi tarde, mas efetivamente foi na altura certa. E a par desta situação, contribuiu o meu desconhecimento para este tema. A humanidade sempre conviveu com a mediunidade, mas o conhecimento que existia e que me tinha chegado até então, além de muito superficial, porque nunca me interessei particularmente, estava contaminado com o misticismo e o obscurantismo que tanto caracterizava e ainda o caracteriza em determinados níveis culturais. Quando a minha sensibilidade começou a desenvolver-se, senti logo de início uma grande necessidade de encontrar formas de manter algum equilíbrio. E esta necessidade tornou-se imperiosa porque, quando mudava de ambiente, ou o meu ambiente familiar tinha alguma alteração, sentia a interação de campos energéticos de vária ordem. Eu, à altura, desconhecia a existência de campos energéticos e de como nos influenciam. O meu comportamento e bem-estar físico alterava-se significativamente. Ficava muitas vezes com vontade de chorar, uma irritabilidade que surgia de forma incompreensível, dor de cabeça ou sensação de grande confusão mental, náuseas e quebra repentina de energia, como se a minha vitalidade estivesse a ser sugada. Estes são apenas alguns desses aspectos. E tive um episódio único
de perturbação cardíaca, como se estivesse a sofrer um infarto, seguido de formigueiros intensos nos braços e nas pernas e com deformação das mãos de forma involuntária. No final fiquei em hipotermia. E este foi o primeiro episódio que me levou à urgência hospitalar. Claro que fui diagnosticada com uma crise de ansiedade. No outro caso mais extremo, fiquei incapaz de me movimentar. Desmaiava, mas não perdia a consciência. Tinha percepção de tudo o que acontecia à minha volta. Era como se estivesse aprisionada dentro do meu corpo, mas este não reagia à minha vontade. E este foi o segundo episódio que me levou à urgência hospitalar. Numa das vezes que tive este tipo de desmaio, quando recuperei, não conseguia falar português, falava uma língua que nem era semelhante a qualquer linguagem humana. Só no dia seguinte recuperei novamente a minha dicção. Não conseguia dizer o nome do meu marido, das minhas filhas e das pessoas que estavam à minha volta, por exemplo. E com frequência perdia a fala ou ficava com a minha dicção completamente distorcida. Agora podemos colocar a questão: por que a existência de toda esta perturbação? A resposta vem do que já referimos anteriormente. Resulta da afinação do aparelho para que este se torne um verdadeiro instrumento. E esta afinação inicia no corpo físico, que é a ferramenta que nos enraiza aqui ao planeta Terra, onde vimos prestar serviço. Algumas destas situações de traumas que resultam em bloqueios energéticos que ficam agarrados ao nosso sistema, intoxicando o nosso sistema, são introduzidos na nossa vida, em contexto educacional ou até cultural, e ficamos formatados por eles, de forma muitas vezes inconsciente. Para quando se dá a afinação, a mentoria espiritual define quais os resíduos, bloqueios que têm de ser removidos do aparelho para que este possa funcionar de forma adequada para o serviço a que se propõe. Alguns destes bloqueios provêm de hábitos e comportamentos do indivíduo, e este vai ser, durante o processo de afinação, instruído a alterar ou a eliminar determinados hábitos. Porque da disciplina e rigor no seguimento destas instruções dos nossos mestres depende o bom progresso da melhoria do nosso aparelho. E agora vou partilhar um pouco mais da minha experiência. A dada altura fui aconselhada a evitar bebidas alcoólicas, apesar de beber muito pouco e apenas em eventos sociais. E mais tarde também fui aconselhada a evitar todo tipo de carne na minha alimentação. E todas estas instruções eu segui-as rigorosamente. Importa agora também referir que este trabalho de desbloqueio realizado no corpo do médium é realizado de forma constante e gradual ao longo do tempo. Pois sempre que há uma mudança de frequência no sentido da sua evolução, existe uma nova afinação e desbloqueios que vão estar associados a essa nova afinação. No entanto, este processo é sentido no corpo de modo cada vez mais sutil, à medida que se avança no serviço
que a nossa frequência aumenta. Quero deixar aqui uma nota que considero de grande relevância. Se alguém em desenvolvimento mediúnico sentir as perturbações físicas que referi anteriormente, deve fazer o que eu fiz, apesar de eu ter feito com base no meu desconhecimento sobre o processo. Ou seja, procurar a validação médica de que não há doença física a nível cardíaco, psíquico ou mental na base dos sintomas manifestados. Isto é uma recomendação muito importante. Só a partir desta validação podemos alicerçar a nossa confiança na mentoria espiritual que nos acompanha. E que não haja qualquer receio em fazer esta validação. A nossa mentoria trabalha também em parceria com as equipas médicas humanas, independentemente do nível de preparação dos médicos das várias especialidades para a espiritualidade. Neste universo, ninguém substitui ninguém. Cada interveniente de cura é uma peça fundamental no equilíbrio holístico do ser humano. E, meus amigos, por hoje concluímos. Agradecemos a vossa atenção, o vosso interesse em terem ficado connosco até ao fim. E se este conteúdo for uma mais-valia para vós, não esqueçam de deixar o like, os vossos comentários, a vossa inscrição e até fazer a partilha deste conteúdo a quem vos fizer sentido. Muito obrigada, um abraço fraterno a todos.